Amados e queridos irmãos, a graça seja com todos vós. Hoje, domingo, 25 de setembro, já ao cair da tarde, quase ao anoitecer. Depois de horas aqui no meu escritório, estudando a palavra, pesquisando, porque eu amo isto que eu faço. Preocupado em trazer mais uma mensagem do Evangelho da Graça de Deus para todos nós. E para também aqueles que ainda não foram alcançados por esta liberdade em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós somos livres em Cristo. Coisa linda, que coisa bela, que coisa maravilhosa é essa liberdade em Cristo Jesus. Que eles lá no sistema confundem com libertinagem. Nós que vivemos esta liberdade em Cristo Jesus, nós temos a mente de Cristo. Entendemos que somos espirituais, não somos carnais. Não atentamos para as coisas da carne. O espírito está sempre pronto. Nós não vivemos mais, Cristo vive em nós. Nós temos o Cristo ressuscitado como nosso cabeça, como nosso pastor e nosso Senhor. E deixamos então que Ele dirija sem reserva as nossas vidas. É isto que nós fazemos. Então, nós estamos aqui felizes. Ainda há pouco, estudando, eu estava pensando, há 4 anos atrás, essa hora eu estava preocupado, pensando, daqui a pouco eu tenho que colocar o meu terno, a minha gravata, pegar a minha Bíblia e ir para o templo, ir para o lugar, que nós chamávamos de igreja, para adorar a Deus, para cultuar a Deus, para cumprir, mais um dever, mais uma obrigação. Eu estava pensando nisso ainda há pouco. E assim são muitos, Essa hora, o pai está, filho, filha, vai tomar banho, começa já a se arrumar. Esposa, começa a se arrumar. Está quase na hora, nós não podemos chegar atrasado. Nós hoje não podemos faltar porque já tem 15 dias que nós não vamos. E na semana então, que é o primeiro domingo, que é a semana da Páscoa, que eles chamam Ceia do Senhor. Então, esse dia que não se pode faltar. Hoje é ceia. E não podemos deixar de ir, nós temos que ir. Faltamos a última. Olha que o pastor está cobrando. Ou ele vai nos cobrar. Está sentindo a nossa ausência. E é assim, que era quando nós estávamos no sistema, quando nós éramos religiosos. Era assim que nós nos comportávamos. E muitos agora, nesse momento, estão se comportando dessa forma, dessa maneira, porque uns, a reunião começa às 18, outro às 19, outro às 20 horas, Enfim, mas a preocupação de estarem nos templos, nesses lugares que eles chamam de igrejas, isso está acontecendo. E eu estava pensando ainda sobre isso. Mas hoje não, hoje livre em Cristo, me reúno como igreja, adoro o Pai em espírito e em verdade. Ofereço a Ele o meu culto racional. Estou focado nele. Como eu disse aos irmãos, eu estou aqui já quase 2 horas, me aprofundando na palavra, procurando crescer em graça, crescer no conhecimento, para viver cada vez mais
esta liberdade em Cristo Jesus. Então eu quero, na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 7, dos versículos 1 ao 4, mas eu vou ler o 4, diz assim: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de darmos fruto para Deus. Sobre o tema, na graça, Cristo ressuscitado, no sistema Cristo Nazareno. Esse é o tema desta palavra, dessa mensagem. Eu quero te dizer, principalmente aos religiosos, principalmente aqueles que fazem parte de uma instituição religiosa, seja ela a que for. Eu quero te dizer que a lei, ela foi dada por Deus ao seu povo, o povo de Israel. Deus deu a lei através de Moisés ao seu povo, ao povo de Israel. Ele disse assim: eu serei o seu Deus e vós sereis o meu povo. E a lei, então, teria domínio sobre eles. Enquanto ela existisse, eles estavam ligados à lei. Foi Deus quem deu. Para quem? Para Israel. Paulo, então, aqui no capítulo 7 da epístola aos Romanos, ele fala, ou ele aqui usa o casamento como era visto na lei. Você pode ver nos versículos 2 e 3. Então ele usa o casamento. Assim como o casamento era visto na forma da lei. E então o casamento aqui é uma metáfora. Aspecto da lei como via o casamento. Como a lei via o casamento. Então Paulo usa como uma metáfora aqui. Então, queridos, Cristo, ele veio para cumprir a lei. A lei que o seu povo não conseguia cumprir. Por mais que os judeus, os israelitas, tentassem cumprir a lei na sua totalidade, eles não conseguiram. Cumpriam uma parte e tropeçavam em outra. Era assim que acontecia. E então Cristo vem para cumprir a lei. Ele mesmo disse que não veio para aboli-la, mas sim para cumpri-la. E então Paulo diz: mas morto o marido, estás livre da lei. O Nazareno cumpriu toda a lei até a sua morte. Cristo cumpriu. O Verbo se fez carne, veio e habitou entre eles. O Cristo, homem, humano, ele veio e cumpriu toda a lei até a sua morte. Quando ele disse assim: está consumado. Assim, meus irmãos, vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo. Paulo diz aos irmãos ali: vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, não mais sujeitos a nenhum rudimentos e preceitos. Vocês agora não estão mais sujeitos a rudimentos da lei, nem a preceitos alguns. Agora você é de outro. De que outro é esse que Paulo estava se referindo? Ele estava falando daquele que ressurgiu dentre os mortos. Daquele que ressuscitou, do Cristo ressuscitado, do Cristo ressurreto, daquele que está vivo e vivo para todo o sempre, assim como disse Jó no capítulo 19, no versículo 25, eu sei que o meu Redentor vive, e Cristo está vivo e vivo para todo o sempre. E então, este que ressurgiu de dentre os mortos, que é Cristo Jesus,
Então Paulo diz, para que agora vocês possam dar frutos para Deus. Então eu quero te dizer que nós, da graça de Deus, nós não vivemos na carne, na prática das obras da carne. Sabe por quê? Porque nós somos espirituais. A graça nos traz esta revelação. A graça nos dá este entendimento. O véu foi tirado, os olhos estão abertos, a mente está iluminada. E então nós sabemos que somos espirituais e que estamos aqui, mas nós estamos, na verdade, assentados com Ele nas regiões celestiais. Temos a mente de Cristo. Já não vivemos, mas Cristo vive em nós. Paulo, quando ele encontra o Cristo ressuscitado, e que ele passa a ter essa experiência do Evangelho da graça de Deus, na qual ele teve essa revelação dada diretamente pelo Cristo ressurreto, pelo Cristo ressuscitado. E ele agora, após ter essa experiência, ele escreve aos irmãos da Galácia, no capítulo 2, no versículo 20, eu não mais vivo, mas Cristo vive em mim. Nós somos espirituais e não somos mais carnais. E então não podemos andar na prática das obras da carne, porque nós somos espirituais, e como os espirituais que somos, nós temos a mente de Cristo e sabemos que o Espírito está sempre pronto. Paulo diz que quando estavam na carne, as paixões do pecado, realçadas pela lei, operavam nos seus membros. Paulo diz isso. E assim, eles davam frutos para a morte. Mas agora, uma vez que o Cristo morreu, e então ele ressuscitou, agora, livre da lei, dos rudimentos, livre de todos os códigos da lei, eles agora passam a dar frutos para Deus. E agora não mais na lei, ou seja, livre dela, pois haviam morrido para aquilo em que estavam retidos, que era a lei. Eles estavam presos à lei, eles estavam ligados à lei. A lei foi dada por Deus a Moisés, para os filhos de Israel, para o povo de Israel. Então eles estavam presos à lei, eles tinham que cumprir a lei. Mas não conseguiram, tropeçaram nelas, até que Cristo veio para que pudesse cumprir por cada um deles. Então eles agora, em Cristo, não estavam mais na velhice da lei. Pois o Nazareno veio para cumprir toda a lei. E com o término dela, da lei, agora eles estavam livres para servir em novidade de espírito. Queridos, eu disse aqui que o tema é na graça ao Cristo ressuscitado e no sistema o Cristo Nazareno. Porque lá eles vivem ainda ligado aos rudimentos da lei, presos a preceitos dos homens. Nesses lugares eles cumprem rituais, liturgias, realizam cerimoniais. Em cada reunião dessas que eles chamam de culto, as pessoas são dogmatizadas. Os seus líderes impõem sobre os seus ombros fardos pesados. Impõem uma série de condições e dizem o que as pessoas devem ou não fazer. Assim
como acontecia nos dias do Cristo Nazareno, nós vemos também hoje, nos nossos dias, todas essas coisas acontecerem nesses lugares. Por que que eu não posso frequentar? Por que que eu não devo frequentar esses lugares? Porque nesses lugares há rudimentos da lei, há preceito dos homens. Porque nesses lugares há rituais, nesses lugares há liturgias, nesses lugares há cerimoniais. Eles dizem e ensinam que todas essas coisas são condições para que o homem possa ser salvo. Então, eles estão anulando a graça. É verdade, é isso que eles estão fazendo, anulando a graça. E anulando a graça, então a morte do Cristo foi em vão. E é isso que eles andam fazendo. E as pessoas se deixam serem guiados por esses homens que são cegos. Como o próprio Nazareno disse, cegos guiando outros cegos. Olhos fechados, mentes atrofiadas. O véu sobre o rosto. Não querem enxergar essa liberdade que o Evangelho da graça de Deus nos proporciona. Preferem se submeterem a todos esses rudimentos, a tudo isto que opera nesses lugares, procurando agradar os homens, exaltá-los, enaltecê-los, dar-lhes primazias, reconhecerem como seus líderes espirituais. E muitas das vezes, sem perceber, endeusando e adorando esses líderes que eles dizem que são líderes espirituais. As pessoas se colocando em lugar de ovelhas, quando na verdade elas são filhos de Deus. Elas nunca foram ovelhas. O Cristo Nazareno disse: eu vim salvar e buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Antes nós éramos gentios. Hoje todos nós somos a igreja. Não há mais circunciso nem incircunciso. Não há mais bárbaro, nem cita, nem creta, nem gentil, nem judeus. Nós todos em Cristo somos um só. Um só. Um só Espírito, um só batismo, uma só fé. Um único Senhor, um único pastor. É isso que a graça de Deus nos faz enxergar. E aí nós, então, reconhecemos Cristo como cabeça dessa igreja, desse corpo, que é o seu corpo, e nós somos uma unidade nesse corpo. E deixamos que Ele nos guie, que Ele nos dirige sem reserva. Então, o Nazareno veio para cumprir toda a lei. E com o término da lei, eles agora estavam livres para servir em novidade de espírito. O que era pecado? O que era pecado? Era a transgressão da lei. O pecado tomou ocasião pelo mandamento, operando em todos a concupiscência. Sabe por quê? Porque sem a lei o pecado estava morto. Então, uma vez que o pecado era a transgressão da lei, eles estavam em pecado porque eram transgressores da lei. Estavam transgredindo a lei. Até que o Cristo profere uma palavra. Antes da sua morte diz: está tudo consumado. Em outras palavras, ele estava dizendo aquilo que vocês deveriam fazer, que vocês tinham que fazer, e não fizeram, não conseguiram fazer. Eu fiz por cada um de vocês. Está tudo consumado. Ele morre, mas ressuscita
no terceiro dia. O Cristo ressuscitado. É neste Cristo que nós, da graça de Deus, seguimos. É este Cristo que nós anunciamos. É este Cristo que nós proclamamos. Enquanto lá, eles ainda traz esse Cristo em memória. Se traz em memória, é porque ele ainda não ressuscitou. Porque memória se faz daquele que está morto, ou daquele que morreu. Mas ele não está mais no túmulo. O seu túmulo está vazio. Ele ressuscitou. Então, na graça, o Cristo ressuscitado. No sistema religioso, o Cristo Nazareno. Fica aí esta palavra para a reflexão de muitos. Você está livre. Você está livre, Cristo te libertou. Você hoje tem que produzir frutos para Deus e viver para o louvor da sua glória. Viva essa liberdade em Cristo. Deixe, se liberte desses fardos pesados que são atados sobre seus ombros. Seja guiado e dirigido pelo Espírito Santo de Deus que habita no seu espírito e testifica com seu espírito. Tu és filho de Deus. Tu és salvo. Tu és propriedade exclusiva de Deus. Não há mais condenação para você porque você está em Cristo Jesus. Viva essa liberdade. Venha para o Evangelho da graça de Deus. E deixe de ficar seguindo preceitos dos homens. Cristo é o seu Senhor, é o seu pastor. É a Ele que você deve obediência. Pense nisso, faça uma reflexão sobre isso. Fica aí essa palavra. E eu termino dizendo: Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai.